Graça e paz, irmãos. Eu quero trazer hoje uma mensagem de Paulo, que fica em Romanos 7, que ele faz uma comparação do casamento com a lei de Moisés, muito interessante, e tem a ver com o nosso vídeo anterior. Vamos ler. Romanos 7:2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Olha que interessante. Então, ele diz o seguinte: enquanto o casal está casado, enquanto a mulher está casada com o homem, ela obrigatoriamente tem que seguir a lei do casamento, que ela não pode se casar novamente enquanto o seu marido estiver vivo. Mas a partir do momento que o marido morrer, que ela se tornar viúva, ela está livre dessa lei para se casar novamente. Então assim aconteceu conosco. Nós precisávamos da lei de Moisés, nós estávamos debaixo da lei de Moisés, e se nós não seguirmos as leis e todos aqueles rituais, nós não conseguiríamos estar perdoados, estar com Deus. Só que a partir do momento que Jesus morreu, nós ficamos livres daquela lei de Moisés e de todo o ritual que precisava ser feito para ter os pecados perdoados e você conseguir chegar a Deus. Então, olha que interessante. Deus nos livrou da lei que nos culpava, que nos condenava através do sangue de Cristo. Só que aí a gente fica se perguntando: poxa, mas eu continuo sendo um pecador. Só isso basta? Como é que eu vou lidar com isso, né? E aí tem outra passagem aqui em Romanos que eu achei muito interessante, que Paulo fala o que realmente acontece com a gente, né? Não é porque você aceitou Jesus que você não vai mais pecar. Não é porque você aceitou Jesus que você virou santo. Lógico, a gente vai tentar se esforçar ao máximo para seguir os mandamentos de Deus, ser uma pessoa melhor, mas infelizmente você não vai conseguir. Você vai continuar pecando. E olha o que ele diz aqui em Romanos 7, versículo 14. Olha só que legal. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então aqui Paulo, ele assume a condição de que nós somos pecadores e não tem nada que faça você deixar de ser pecador. Entendeu? Então você até deseja fazer o bem, você deseja seguir a palavra de Deus, você deseja não mentir mais, você deseja não fazer várias coisas que você sabe que é errado, que você já fez e você já pediu perdão por isso.
Só que você continua fazendo, porque você continua sendo ser humano. Só que o diferencial é você reconhecer isso, você reconhecer que você é pecador, que você é falho, e você ter a humildade de pedir perdão a Deus. De você continuar tentando não pecar, e você, quando pecar, continuar aceitando que pecou, reconhecendo o seu erro e continuar pedindo perdão. Porque isso vai ser até o fim das nossas vidas. Tá? Olha como ele continua aqui falando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E até que ele lamenta, miserável homem que eu sou. Porque realmente há essa guerra, essa batalha espiritual dentro da gente, dentro da nossa mente, que você quer fazer o bem, mas você acaba fazendo mal. Você acaba discutindo no trânsito, você acaba falando palavrão, você acaba brigando com a esposa, com os filhos, com o amigo, você não ajuda quem precisa, podendo ajudar. Então, mesmo você sabendo o que é bom, mesmo você querendo fazer o que é bom, você acaba não fazendo. E ele diz, miserável homem que eu sou. Então a gente precisa ter esse reconhecimento, que nós somos miseráveis. Nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus. Não merecemos. Porque mesmo aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, mesmo nos esforçando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, nós continuamos pecadores, sem merecer a graça e a misericórdia de Deus. Mas ele continua aqui, no Romanos 7, agora continuando no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? No versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então olha só que interessante, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então ele está se mostrando que na mente ele sofre aquela culpa de ser escravo da lei de Deus, da lei que condena. Mas com a carne a gente acaba pecando e sendo escravo do pecado. Então olha só que situação. Na mente você tem a lei que te acusa, que te mostra que você está errado. E a carne te leva a pecar aos prazeres da carne, a saciar a vontade da carne. Mas aí, no capítulo 8, acontece o seguinte, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada
para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se você ainda tem esse sentimento de culpa, de condenação, de que você não tem mais jeito, você é realmente um pecador, que não tem salvação para você, esquece isso. O sangue de Jesus foi derramado para te salvar. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E você vai continuar sendo um pecador, tá? Sabe por quê? Porque você continua sem merecer a salvação. Nem eu, nem você, nem pastor, nem papa, ninguém pode se vangloriar que merece ser salvo. Ah, eu faço isso, eu ajudo o pobre, eu sigo a lei. Você continua sendo um pecador, você continua sendo miserável, você continua sem merecer a salvação de Deus. Só que Deus te comprou com o sangue de Jesus, tá? E isso não tem mais volta. Então, o que você precisa fazer é reconhecer que você é pecador. Pô, mas eu já prometi parar de beber, parar de brigar, e eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu tenho até vergonha de pedir pecado pelas mesmas coisas que eu fazia e continuo fazendo. Você tem que continuar pedindo perdão. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o esforço que você está fazendo para se libertar das coisas que você já sabe que é errado e continua fazendo. Então, não fique se condenando, se acusando. Jesus já morreu por você, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você precisa agora assumir que é pecador, assumir que você não merece, mas peça em sua oração perdão para Deus, misericórdia de Deus, que Deus vai te perdoar quantas vezes for necessário, tá? Nós precisamos pedir perdão e continuar, tentar seguir a palavra de Deus. E a misericórdia de Deus, mesmo sem nós merecermos, nos salva e nos limpa de todo pecado, de toda acusação. Então nem a lei de Moisés, nem regra nenhuma de igreja ou de outra religião pode te acusar. Nenhum costume que era feito. Ah, você tem que dar dízimo. Ah, você tem que guardar o sábado. Ah, você não pode comer carne. Nada disso te salva e nada disso te torna melhor que ninguém. E nada disso te torna merecedor da salvação de Cristo Jesus. Nada disso. Você não vai poder conversar com Deus e falar, cobrar. Eu dei o dízimo, eu guardei o sábado, eu não comi carne. Nada disso importa. O que importa é você reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus morreu por você para te salvar, pedir perdão pelos teus pecados e tentar ser melhor a cada dia. Ok? Então essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. Se não concorda, se tem outra visão, deixe aí nos comentários, vamos debater esse assunto aí. Ok? Fique com Deus e até a próxima.